Olá, meus irmãos, vamos então para o nosso quinto dia da consagração a São José. Quinto dia. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Quão grande é a união de São José com Deus, quão sublime seu dom de oração, quão maravilhosa é a direção do Espírito Santo. Beato Guilherme José Chaminade. O Espírito Santo quer que você conheça e ame São José. Exceto pela vida de Nossa Senhora, o Espírito Santo foi mais ativo na vida de São José do que na vida de qualquer outro santo. O Pai terreno de Jesus nunca fez nada sem buscar a direção do Espírito Santo. A docilidade de São José em relação ao Espírito Santo permitiu que ele comunicasse com Deus, mesmo dormindo. São José deseja que você seja dócil em relação à direção do Espírito Santo, para que possa ser conduzido pelos caminhos de santidade. O que é a santidade, afinal? É algum cume espiritual inatingível que você nunca poderá alcançar? Não. Santidade é viver em comunhão íntima e amorosa com Deus. Mais especificamente, santidade é observar os dois grandes mandamentos do amor de Deus e ao próximo: evitar o pecado, levar uma vida de virtude e permanecer na graça santificadora. Nada disso é possível sem o Espírito Santo em sua vida. Onde São José está presente, o Espírito Santo também está. E São José lhe dirá que, se você quiser viver pleno com o Espírito Santo, um elemento é fundamental: a oração. Sem oração, você nunca será capaz de ter intimidade com Deus. Sem oração, você não será capaz de seguir a direção do Espírito Santo. Para ser santo, você precisa imitar São José. Você precisa ter um coração repleto de amor de Deus e ao próximo, comprometendo-se com uma vida interior de devoção. Não entre em pânico depois de ler isso. Você não precisa se tornar um monge ou uma freira. A santidade é para todos. Porém, seja qual for a sua vocação na vida, a santidade só é alcançada por quem reza e tem uma vida interior ativa, sustentada pelos sacramentos, pela oração e pela caridade. São José é um modelo de vida interior para todos os seus filhos. São José não era um padre, mas era um santo do que todos os padres, mas era mais santo do que todos os padres, incluindo o padroeiro dos párocos, São José Maria Vianney. Depois de Jesus e Maria, São José é a pessoa mais santa, mais devota e mais virtuosa que já existiu, evitando tudo e qualquer coisa para que desagradasse ao Espírito Santo. Como ele fazia isso? Com oração, por meio da oração. São José encarnou as virtudes da fé, da esperança, da caridade, bem como todas as virtudes morais da prudência, temperança e justiça. Toda a vida de São José foi interior, guardada em Deus. Ele era tão pouco conhecido que só alguns escritores sagrados o mencionam em alguns lugares. E de sua morte pouco se sabe. Sua vida foi de oração, trabalho, silêncio e sacrifício constante, mas que brilhava com o esplendor de todas as virtudes. Já dizia São José Sebastião: nunca houve outro igual a São José e nunca haverá. Mesmo assim, você pode se tornar outro José no mundo. Você pode se tornar uma aparição de José para os outros, se você copiar a dedicação de São José, a oração e a vida interior. Pode se parecer com seu pai espiritual. A consagração a São José aumentará o Espírito Santo em sua vida. Por meio da consagração a São José, o Espírito Santo reconhecerá São José em você e derramará graças extraordinárias em seu coração, mente e alma. Você pode ser um santo. Peça ao Espírito Santo para torná-lo outro José. Peça ao Espírito Santo que enche de graças semelhantes às que concedeu ao coração paterno de São José. São João Paulo II dizia: as almas mais sensíveis aos impulsos do amor divino viram corretamente em São José um exemplo brilhante de vida interior. Hoje, então, nós vamos ler a parte que fala os dons do Espírito Santo. Vamos rezar a ladainha de São José. E não deixe mesmo hoje de fazer essa oração, pedir ao Espírito Santo que lhe dê as virtudes de São José, que lhe ajude a ser outro José no seu dia a dia. A santidade passa pelo nosso ordinário. Não vamos esperar grandes coisas, grandes acontecimentos,
mas são nos pequenos detalhes que nós podemos ser santos. Ladainha São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Castro guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho da paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos, ó Deus, que por inefável providência vos dignaste escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Os dons do Espírito Santo. Existe uma regra geral no tocante a todas as graças especiais concedidas a algum ser humano. Sempre que o favor divino escolhe alguém para receber uma graça especial ou aceitar uma vocação elevada, Deus adorna a pessoa escolhida com todos os dons do Espírito necessários para o cumprimento da missão atribuída. Essa regra geral verifica-se sobretudo no caso de São José, São Bernardino de Sena. São José teve a mais elevada das vocações, a mais sublime delas. Foi chamado a ser o esposo da Virgem Maria e o pai de Jesus Cristo. Sua missão exigia todos os 7 dons do Espírito Santo: ciência, entendimento, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus e sabedoria. Considera que o Espírito Santo escolheu apenas José para ser o protetor da Santíssima Virgem, para ser seu verdadeiro esposo e, por consequência, nenhuma criatura pôde chegar à mesma glória desse grande santo, Beato Guilherme José Chaminade. São José foi escolhido para ser não só o protetor de Maria, mas também o protetor de Jesus. E o seu, Jesus e Maria, estão no céu, mas você não está. Isso significa que a missão de São José ainda continua. Do céu, ele guarda aqueles que estão confiados a seu amoroso cuidado e pede ao Espírito Santo que derrame dons sobre seus filhos. Você tem uma missão: tornar-se santo, amando a Deus em verdade e ao próximo com compaixão. Você precisa dos 7 dons do Espírito Santo em sua vida. Eles o ajudarão a assemelhar-se a seu Pai espiritual e chegar ao céu. Mas, o que especificamente os 7 dons do Espírito Santo fazem por nós? Bem, os padres da Congregação do Espírito Santo dão-nos uma resposta. Os padres do Espírito Santo, também chamados espiritanos,
São uma comunidade religiosa responsável por propagar pelo mundo uma poderosíssima novena ao Espírito Santo que contém um excelente resumo do que são os dons e do que fazem por nós. Republicada com a permissão dos padres da Congregação do Espírito Santo, seguem abaixo as descrições dos 7 dons do Espírito Santo, conforme apresentados na novena, bem como uma bela oração. O dom da ciência habilita a alma a avaliar as criaturas por seu valor, em sua relação com Deus. A ciência desmascara a falsa aparência das criaturas, revela sua futilidade e destaca seu único e verdadeiro propósito de instrumentos a serviço de Deus. Ela nos mostra o amoroso cuidado de Deus mesmo na adversidade, levando-nos a glorificá-lo em todas as circunstâncias da vida. Guiados por sua luz, colocamos em primeiro lugar aquilo que realmente importa e valorizamos a amizade com Deus acima de todas as outras coisas. O dom do entendimento ajuda-nos a compreender o significado das verdades de nossa santa religião. Nós a conhecemos pela fé, mas é pelo entendimento que aprendemos a apreciá-las e saboreá-las. Ele nos permite penetrar o significado intrínseco das verdades reveladas e, através delas, renovar a vida. Nossa fé deixa de ser estéril e inativa, passando a inspirar um estilo de vida que dá um testemunho eloquente da fé que existe em nós. O dom do conselho. Toda a alma de prudência sobrenatural, habilitando-a a decidir, prontamente e com justiça, o que deve ser feito, sobretudo em circunstâncias difíceis. O conselho aplica os princípios fornecidos pela ciência e pelo entendimento a um sem número de situações concretas que enfrentamos no cumprimento de nossos deveres diários como pais, professores, funcionários públicos e cidadãos cristãos. O conselho é o bom senso espiritual, um tesouro inestimável na busca pela salvação. O dom da fortaleza fortalece a alma contra o medo natural e nos sustenta no cumprimento dos deveres. A fortaleza confere à vontade de um impulso e uma energia que a levam a realizar sem hesitação as mais árduas tarefas, enfrentar perigos e desprezar o respeito humano, bem como tolerar sem murmuração o lento martírio até mesmo de uma vida inteira de tribulação. O dom da piedade faz nascer em nossos corações um afeto filial por Deus como nosso Pai amorosíssimo. Ela nos inspira a amar e respeitar por amor a Ele, pessoas e coisas que lhe são consagradas, bem como aqueles que estão investidos de sua autoridade. Sua mãe, São José, os santos, a igreja e seu chefe visível, nossos pais e superiores, nosso país e seus governantes. Aquele que está repleto do dom da piedade encara a prática da religião não como um dever pesado, mas como um serviço muito agradável. O dom do temor de Deus enche-nos com um respeito irrestrito por Deus e faz com que nosso maior medo seja o de ofendê-lo pelo pecado. É um temor que surge não do pensamento do inferno, mas de sentimentos de reverência e submissão filial a nosso Pai Celeste. É o temor que está no princípio da sabedoria, afastando-nos de prazeres mundanos que poderiam de alguma forma separar-nos de Deus. O dom da sabedoria incorpora todos os outros dons. Assim como a caridade abrange todas as demais virtudes, a sabedoria é o mais perfeito dos dons. Sobre ela está escrito: tudo o que é bom me veio com ela, e incontáveis riquezas por suas mãos. É o dom da sabedoria que fortalece nossa fé, fortifica a esperança, aperfeiçoa a caridade e promove a prática da virtude em grau máximo. A sabedoria ilumina a mente, levando-a a discernir as coisas divinas e alegrar-se nelas. Diante delas, as alegrias terrenas perdem seu sabor, ao passo que a cruz de Cristo oferece uma doçura divina.
Oração pedindo os 7 dons do Espírito Santo. Ó Senhor Jesus Cristo, que antes de subir aos céus, prometeu enviar o Espírito Santo para completar vossa obra nas almas de vossos apóstolos e discípulos. Dignai-vos conceder-me o mesmo Espírito Santo, para que ele aperfeiçoe em minha alma a obra de vossa graça e amor. Concedei-me o espírito de sabedoria, para que eu possa desprezar as coisas transitórias deste mundo e aspirar e buscar somente aquilo que é eterno. O espírito de entendimento, para iluminar minha mente com a luz de vossa divina verdade. O espírito de conselho, para que eu possa sempre escolher o caminho mais seguro e certo de agradar a Deus e ganhar o céu. O espírito de fortaleza, para que eu consiga carregar minha cruz convosco e superar com coragem todos os obstáculos que se opõem à minha salvação. O espírito da ciência, para que eu possa conhecer a Deus e a mim mesmo e crescer em perfeição nas ciências dos santos. O espírito de piedade, para que o serviço de Deus me seja doce e agradável. O espírito de temor, para que eu possa estar sempre repleto de uma amorosa reverência por Deus e tema desagradá-lo de qualquer forma. Marcai-me, ó Senhor, com o sinal de vossos verdadeiros discípulos e animai-me em todas as coisas com vosso Espírito. Amém. Terminamos assim o 5º dia da consagração a São José. Ó glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.